ai, eu não consigo ler a Bíblia, eu começo a ler e eu não entendo, eu acho muito chato, nossa, mas essa linguagem, não consigo entender as palavras que estão aqui. Se você tem problema de ler a Bíblia, de você quer começar a ler a Bíblia, mas você não consegue, esse vídeo é pra você. Pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela e esse é o meu canal que eu falo sobre coisas da Bíblia, eu explico a palavra, eu faço devocionais, falo sobre temas que são muito recorrentes sobre a nossa vida, né? Sobre lutas espirituais, todas essas coisas envolvidas com a palavra. Bom, então a primeira coisa, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia nada, eu achava super chato, mas aconteceu uma coisa. Quando eu era adolescente, eu ganhei uma Bíblia de presente. E eu nunca abri ela. Ela chegou a ficar no plástico. E ela ficou guardada por muitos anos. Até que eu comecei a ler a Bíblia aos poucos. E eu tava acho que com uns 16, 17 anos ali. Eu abri a Bíblia, mas mesmo assim ainda não li ela muito não. Mas é uma coisa que eu vou falar. Por que eu não gosto de ler a Bíblia? Por que eu acho chato ler a Bíblia? Uma coisa que eu achei muito interessante foi que ano passado eu estava fazendo um propósito de ler a Bíblia inteira em 365 dias. E todo dia eu postava, tipo, um versículo no... Eu tirava uma foto de um versículo do capítulo que eu tava lendo e eu postava no Instagram, nos stories, todos os dias. Pra, tipo, quem quisesse acompanhar junto ao propósito, eu colocava lá, dia tal. Livro tal, capítulo tal. E teve um amigo meu que ele mandou mensagem pra mim e ele falou assim: Nossa, Rafaela, eu te admiro muito porque você consegue ler a Bíblia todo dia, cara. E eu não consigo, eu acho muito chato. E foi por isso que eu tive a ideia de fazer o vídeo. Porque eu lembro que no começo também era assim comigo, eu achava extremamente chato. Mas antes, eu quero te falar uma coisa: você tem um privilégio gigantesco. Porque o nível de analfabetismo no Brasil, ele é gigantesco. E, sabe, isso também me deu um chacoalhão assim, gente, sério, eu chorei tanto, que eu vi o quanto eu era privilegiada de conseguir ler, de conseguir entender, de conseguir, tipo, por mais que você não esteja entendendo o sentido espiritual da coisa, mas você tá entendendo que, Gênesis, você tá lendo ali, haja luz e houve luz. Você tá entendendo. E tem pessoas que não conseguem ler, que não... Aquela pessoa analfabeta funcional, que ela até, tipo, meio que... Eu acho que é mais um decorar, né, as letras, as palavras, ela consegue ler, mas ela não consegue compreender os textos que ela está lendo. Então, se você consegue ler, você já tá já tá num patamar, assim, muito mais alto que muitas outras pessoas. Tem um documentário que chama O Poder de Deus. É um canal no YouTube, mas é O Poder de Deus documentário o nome do vídeo. E tem um irmão lá que ele fala que ele não sabe ler. E ele fala assim, eu quero muito, mas eu não sei ler. Ele pega a Bíblia assim, no vídeo, ele fala assim, eu quero saber o que tá aqui, mas eu não sei ler. E, nossa, mas aquilo assim me impactou de uma maneira, sabe? Às vezes a gente é tão egocêntrico, né? De achar, nossa, mas... Ai, que chato ter que fazer isso, ai, que chato ter que fazer aquilo. E às vezes uma coisa que pra nós é uma coisa tão básica, saber ler, pra outra pessoa não é. Então, assim, entenda que você tem muito privilégio de você saber ler, porque a verdade tá aqui, absolutamente de tudo. Então, vamos voltar, né? A minha primeira Bíblia, que eu falei pra vocês que eu ganhei na adolescência, que ela ficou no plástico um tempão, tá aqui. Essa daqui, hoje ela tinha uma capinha de couro, hoje ela tá toda surrada, porque foi a Bíblia que eu mais li. Então, uma coisa que eu vou falar pra vocês. Eu tô com 3 Bíblias aqui. Eu tô com essa daqui e essa daqui. E o que acontece? Cada Bíblia dessa daqui tem uma versão diferente, tem um texto diferente. Então, essa daqui é a versão NVT, que é a nova transformadora, eu acho, alguma coisa assim. Essa daqui é a NAA, que é a nova Almeida atualizada. E essa daqui é a NVI, eu acho. Não, essa daqui é a NTLH. Inclusive, tem muita gente que fala mal dessa versão, porque, ela tirou algumas coisas, ela tirou uns versículos e outras coisas. E você vai encontrar debate teológico sobre, debate de briga, de igreja, que, não sei o que, essa versão é ruim, essa versão é fraca, ela foi distorcida, porque... Gente, primeira coisa, nós que falamos português somos muito privilegiados. Porque enquanto aqui no Brasil a gente tem diversas Bíblias, só eu aqui, eu estou com 3, cada uma com uma linguagem, uma versão diferente. Essa daqui é para adolescente, que foi assim que eu comecei a ler. Essa daqui, ela é a nova Almeida Corrigida, então ela é aquela versão
nova daquela Bíblia mais rebuscada, sabe? Aquela mais difícil. Então, você vai encontrar várias versões da Bíblia. E nós que falamos português, nós temos esse privilégio gigantesco em que nós temos diversas versões da Bíblia, nós temos diversas traduções. Enquanto tem línguas no mundo em que as pessoas tem missionário que vai fazer evangelismo, tem pastor que vai fazer evangelismo, vai falar de Jesus para as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E não tem como elas saberem da existência de Jesus, porque nós aqui sabemos de Jesus, sabemos da verdade, vamos descobrindo as coisas espirituais, porque nós temos a Bíblia na nossa língua. E nós temos esse privilégio ainda de se você quiser começar com uma versão de criança, vai ter em português. Agora pense, tem países que não tem nenhuma tradução da Bíblia na língua delas. Então eles dependem de saber outro idioma ou de ter sempre alguém ali para pregar para eles, para poder ter uma pessoa para traduzir aquilo que a pessoa está falando, porque ela não tem como conhecer Jesus através da palavra dessa forma, de ler, e ela mesma conseguir interpretar, porque não tem uma tradução da Bíblia na própria língua dela. Então, pense que você é muito privilegiado, tipo assim, vamos usar as ferramentas que tem na nossa mão, vamos agradecer aquilo que temos na nossa mão. Então, vamos falar agora sobre por que eu acho chato ler a Bíblia. Primeiro, existe uma guerra espiritual gigantesca sobre isso. Porque quando a gente vai ler a Bíblia, aqui está toda a verdade, aqui está toda a resposta daquilo que a gente precisa, e a palavra ela se renova todo dia. Então a gente já reparou que você vai num culto e o pastor fala uma coisa lá, ele está começando a pregar, está explicando e tal, e beleza, aquele dia você entendeu que, sei lá, vai ter o sacrifício, a história de Davi, e você entendeu a mensagem. Aí tem aquele outro dia que Deus usa aquele irmão pentecostal do fogo. E daí você tá num dia muito triste e Deus começa a falar com você diretamente. Que nem aconteceu comigo esses dias. Eu tava bem triste com umas coisas da minha vida, umas situações. E eu fui no culto e o pastor pegou e foi pregar. E quando ele começou a pregar, ele já começou... Sabe aquele pastor assim que ele vai falando e já vai profetizando? Era esse pastor. E daí eu tava muito triste com umas coisas, porque a gente é assim, né? E ele começou a pregar e falar assim, não, porque vai dar certo, não importa o que você tá passando, mesmo que você não esteja vendo, Deus é aquele que tá fazendo. Então, você vê que a palavra ela sempre se renova. E como que isso acontece? Os servos vão orar e vão ler a palavra. Então, a primeira coisa, você tem que entender, por que eu acho chato ler a Bíblia? Por que eu não quero ler a Bíblia? Primeiro que tem uma guerra espiritual ali, que o diabo sabe que a partir do momento que você começar a ler, Deus, ele vai começar a te mostrar. E é bom que você ore, tipo assim, eu pego a Bíblia e começo a ler e eu não entendo nada. Beleza, tá falando lá sobre, sei lá, a história da figueira. Jesus estava contando sobre a história da figueira. Aí você vai falar, tá, mas qual que é o sentido espiritual? Como que eu aplico isso aqui na minha vida de verdade? Você vai orar e você vai pedir, Senhor Jesus, me dá discernimento, porque eu estou lendo a tua palavra. Eis-me aqui, eu estou aqui tentando entender. E pra mim não faz sentido. Fale com Deus. Muito da nossa vida espiritual, ela vem da oração e as pessoas não entendem isso, mas também vem pelo conhecimento da palavra. Que nem, sabe quando a gente escuta o tempo todo a gente falar, você tem que obedecer a palavra, você tem que obedecer a Deus. Como que você vai obedecer se você não sabe o que está escrito aqui? E daí alguém vai chegar para você e vai falar a maior heresia da face da terra e você vai falar, nossa, tá escrito na Bíblia. Porque você acha que porque a pessoa tá pregando, ela tá falando uma coisa que tá na Bíblia. E às vezes não tá. Então é por isso que é muito importante nós temos o conhecimento do que está escrito na palavra. E se o pastor, o pregador, mencionou um texto ali, porque lá em fulano não sei o que está escrito tal. Vai conferir. Anota. Tipo, anota no celular mesmo, depois você abre a Bíblia e vai conferir. Porque é assim que a gente exercita, sabe, essa fome da palavra. Então a primeira coisa que às vezes as pessoas acham muito chato ler a Bíblia é porque elas querem pegar a versão da Almeida, que é a versão mais difícil de ler, porque vai ter arrependei-vos, vai ter outras palavras nesse sentido, não sei o que lá, ser-lhe-ei, e aí você vai ficar olhando e vai ficar tipo, quê? Parece que você tá lendo o livro da Era do Barroco, eu não sei, e aí você não vai entender nada mesmo, porque a linguagem pra você não vai estar fácil. Eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a entender as coisas com clareza com essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia de adolescente, que é a versão NTLH que muita gente fala mal, mas hoje essa Bíblia aqui, ela foi muito a minha amiga. E eu gosto de conferir algumas coisas, às vezes, até eu, quando eu não tenho entendimento. Hoje eu leio a versão da NVT. E depois eu quero passar pra NAA. Mas enfim.
eu comecei a ler essa Bíblia aqui e ela é muito reta e direta. Tipo assim, tanto que, outra coisa, eu comecei a marcar a minha Bíblia. Antes eu tinha muita dó, porque eu pensava assim, nossa, mas é um texto sagrado, eu não posso fazer isso e tal. Gente, você tá estudando. Estudar, entendeu? É um texto sagrado? Sim. Mas o mais importante que Deus quer de nós é que a gente entenda, que a gente compreenda. E se a sua forma de estudar é grifar, é anotar, é escrever, tenha um caderno. Porque eu tenho. Eu tenho um caderno de devocional, eu escrevo no Trello também, quando eu tô com preguiça de escrever à mão. E aqui nessa Bíblia eu tenho muitos grifos. Eu comecei a grifar com lápis de cor, sabe? Pra não marcar a outra folha. Então, assim, a minha Bíblia ela é toda colorida. E eu comecei a colorir essa Bíblia, não foi porque, tipo, nossa, eu achei legal. Não, foi porque eu comecei a grifar textos que pra mim, tipo, cara, isso aqui Deus tá brigando. Isso aqui Deus tá dando uma bênção. Isso daqui Deus tá dando uma direção. Então eu comecei a marcar a Bíblia dessa forma. Naquilo que Jesus falou também, eu comecei a grifar algumas partes de vermelho, de verde. Quando eram coisas, principalmente textos de bênção, eu marco de verde. Quando ele tá chamando atenção, quando é uma coisa que, né, chama a atenção da gente pra, tipo, dar aquele chacoalhão assim, eu coloco amarelo, laranja, pra que eu preste atenção, né? Pra que eu saiba, ó, esse texto aqui, ele tá fazendo com que Deus, tipo, te exorte. Então eu comecei a marcar minha Bíblia assim, ó. E assim você vai indo, você vai estudando. E foi assim que eu aprendi muitas coisas com essa Bíblia aqui. Porque ela tem uma leitura gostosa, uma leitura fluida. E é uma coisa que, assim, a maioria das pessoas hoje, a gente fica no celular, a gente fica no Instagram, a gente fica no TikTok. Eu não consigo ficar no TikTok, mas enfim. A gente fica muito preso nas redes sociais. E claro que a gente vai achar chato, porque a gente não tem que raciocinar nada quando a gente tá nas redes sociais. E a gente tá vendo videozinho de bichinho, de pregador pregando, de alguém falando uma mensagem, alguém mostrando como é que faz alguma coisa, uma receita. A gente não precisa pensar. E outra coisa, a gente já esquece. A gente viu o vídeo, mesmo que ele seja informativo para uma coisa importante, mas a gente esquece. Agora, quando a gente vai sentar para ler a Bíblia, primeiro, Deus quer falar com a gente. Segundo, tem uma guerra espiritual. Sempre vai ter essa guerra espiritual. Porque tem vezes que Deus ele vai abrir o seu entendimento quando você se prontificar para sentar e ler a palavra. E aí você não faz isso. E quando você vai fazer, você acha chato. Porque você tem que ler, aí você tem que ficar pensando. Tem capítulos, tem livros que você vai ler e você vai pensar, meu Deus, eu não entendi nada. Mas é porque, por exemplo, Salmos. Quando você vai ler Salmos, você meio que já tem que ter lido Reis, você já tem que ter lido Samuel. Por quê? A maioria dos salmos foi Davi que escreveu, o rei Davi. E então, você tem que saber um pouco de história para entender o contexto ali. E tudo isso você se constrói aos poucos, gente. É literalmente uma coisa que você vai construir aos poucos. E eu li a Bíblia inteira ano passado, eu fiz esse propósito. No ano de 2025, né? E teve textos que eu li que eu fiquei tipo assim, mano, o que tá rolando aqui? Por exemplo, quando você vai ler Naum, ele começa a falar sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Das portas e tal. E, gente, é um negócio que você vai ler esses textos, assim, fala sobre edificação da igreja, literalmente sobre a construção do templo, que começa a falar sobre medidas, tipo, teve tantos metros de largura, que não sei o quê, ia ter cortina, ia ter os querubins, coisas esculpidas, ia ter prata, e não sei o quê. Você começa a olhar aquilo ali e fica tipo assim, cara, por que Deus colocou isso na Bíblia? Então, assim, e outro dia, sábado passado, acho, eu tava vendo um pastor pregar e ele tava pregando sobre Naum. Ele tava pregando sobre essa questão da construção das portas, da construção dos muros. E ele tirou uma palavra, assim, muito real pra coisa que a gente pode usar na vida, sabe? Então, assim, não queira, nossa, eu vou abrir a Bíblia, eu vou ler e vou começar a entender tudo. Talvez não. E as coisas são aos poucos. Então, assim, eu não entendo nada. Pega uma versão mais fácil. O povo pode criticar. Pega uma versão infantil. Que a versão infantil, eu não sei, eu nunca vi uma versão infantil, né? Mas provavelmente ela vai começar a contar a história como se fosse uma historinha, pra uma criança entender. E às vezes é isso que você precisa. Ter esse entendimento de que, cara, eu não vou conseguir ler uma Nova Almeida corrigida. Eu não vou conseguir ler, sei lá, King James. Eu não vou conseguir ler essa versão aqui. Porque ela é muito difícil. Tipo, a linguagem é difícil. Então, pra mim, eu vou estar lendo e eu tenho que entender até o português primeiro para conseguir entender o que está escrito. Então, vai para uma versão mais simples. Às vezes é isso que está te faltando. Uma Bíblia que tem uma versão mais fácil de entender. E depois você vai ler outras versões, vai ver outras coisas, mas eu tô te incentivando aqui a leia a Bíblia. Abra e leia. Porque Deus, ele quer te dar entendimento, ele quer
te ensinar. Outra, como que você vai saber quem é Deus se Deus ele ensina para nós quem ele é, como ele criou as coisas aqui. E aí você não sabe nada. Uma pessoa qualquer vai falar uma coisa pra você, ela vai falar pra você, isso aqui tá na Bíblia. E às vezes não tá, e você vai acreditar, justamente porque você não sabe. Crentes, não se deixem ser enganados. O diabo, ele mata, ele mente, ele rouba, ele destrói. Então, não creiam na mentira que qualquer outra pessoa pode vir contar pra você. Tenha você o entendimento de que aquilo que aquela pessoa tá falando tá na palavra ou não. Porque também tem muitas coisas que o pessoal fala, tem tipo ditados populares que a galera fala que tá escrito na Bíblia e não tá. Então, esteja atento sobre essas coisas. Outra coisa, você vai pedir ajuda, entendimento pra Deus. Você tá lendo, isso acontece comigo também, gente. Eu, assim, leio a Bíblia e na maioria das vezes Deus começa a abrir meu entendimento e sai, tipo, uma mensagem da qual eu nunca ia imaginar de ler aquele texto às vezes. Às vezes são temas específicos, enfim. E então, comece a pedir clareza pra Deus. Porque às vezes, isso eu não sei se já aconteceu com vocês, mas Deus vai falar, tipo, na sua cabeça, assim, um livro, um capítulo e um versículo. Aí você vai abrir lá e você não vai entender nada. Às vezes você sonhou, eu não sei, alguém te falou, alguém te chegou um profeta pra você falar, livro tal, não sei o que, não sei o que. Você vai ficar tipo, beleza. Aí você vai ler e fala sobre, sei lá, construção dos muros. Aí você vai ficar tipo, tá, mas ele tá falando sobre medidas aqui, o muro tinha tanto, não sei o que, não sei o que. Aí você vai ficar tipo, mano, entendeu? O mais importante é você orar pedindo discernimento pra Deus, porque é assim que Deus, ele nos liberta, ele nos ensina, ele nos mostra. Tem coisas que Deus vai nos mostrar que a gente tá errando, tem coisas que Deus vai mostrar que a gente tá sendo arrogante, que a gente tá apegado ao dinheiro, que ele tá com a gente, que ele vai fazer, que ele vai realizar, que não é tempo, que é tempo. Deus, ele tem várias formas de falar com a gente, mas o mais importante é que você tenha esse hábito de, meu Deus, eu vou abrir a Bíblia, eu vou ler a tua palavra e eu quero que o Senhor fale comigo. Porque é aqui que tem a verdade, é aqui que tem o conhecimento. Então hoje eu leio essa versão aqui, que ela é uma versão para Bíblia devocional para garotas. Então assim, gente, sério, aproveitem, nós falamos português e como eu disse, tem um monte de tradução, tem Bíblia da mulher pregadora, tem Bíblia do pregador, tem Bíblia de devocional, tem Bíblia de estudo, que tem tipo uns cards assim, durante uma palavra. Às vezes explicam um contexto específico, tipo, coisas históricas, né, que tem muito disso na Bíblia também, que você só vai entender quando você for estudar um pouco mais aprofundado certas coisas. Mas o importante é que você tenha essa fome de querer ler a Bíblia, porque é isso que tá faltando na nossa geração. Pessoas que realmente estejam interessadas na palavra de Deus. Porque a palavra liberta, o conhecimento liberta. E você só vai saber das coisas de Deus quando você ler a palavra. Inclusive, não fique acreditando em tudo, qualquer coisa de profeta que você escute, porque pode ser que seja um falso profeta. Porque diz aqui na palavra que teriam muitas pessoas, muitos falsos profetas que enganariam as ovelhas. Então não seja você essa ovelha que é enganada, mas seja você a ovelha que tem conhecimento e que saiba, tá bom então, vamos orar. Sempre que a gente receber uma palavra, sempre que a gente receber uma profecia, vamos orar. Se for uma coisa tipo, vai acontecer assim, assado, que não sei o que, é uma coisa que às vezes você nem tá pensando nisso. Ore primeiro, tenha discernimento, porque existem muitos falsos profetas, a palavra fala sobre isso. Como que eu sei? Porque eu li a Bíblia. As promessas também estão na Bíblia. Então, Deus, ele sempre vai nos dar clareza, mas a gente tem que estar conectado, a gente tem que saber aquilo que Deus já falou, aquilo que Deus já fez. E a gente só depende de ter essa fome, de abrir a palavra, de ler. E eu espero que todo mundo entenda isso e que, de alguma forma, eu espero que eu tenha te ajudado, que você possa sentir fome de ler a Bíblia. Outra coisa que eu tava esquecendo já. Quando você for ler a Bíblia, não queira ler tipo assim, nossa, eu vou ler todo o livro de Mateus agora, vou sentar e vou ler. Você vai achar extremamente chato e massivo, porque, principalmente Mateus, que fala sobre Jesus. Vai ter muitas parábolas, vai ter muita história, vai ter muito contexto, vai ter muita coisa ali. Então, comece com um capítulo. Tipo assim, ó. Cadê? Vou abrir aqui. Mateus. Aqui, ó. Vai ter aqui, ó. Por exemplo,
Dentro da Bíblia tem vários. Dentro de cada capítulo, às vezes, vai ter tipo uns títulos no meio, né? Entre alguns versículos. Então, por exemplo, aqui, Mateus no capítulo 4, tem o título aqui, A Tentação de Jesus. Depois, o início do ministério de Jesus, os primeiros discípulos, multidões seguem Jesus. Esses nomes podem mudar, tá? De acordo com a Bíblia, mas é só para demonstrar aqui para vocês. Que são esses. Cadê? Aqui, ó, esses tópicozinhos aqui, sabe? Então, quando você for ver que tem esses. Quando você for ver que tem esses títulozinhos, cara, começa com. Não, beleza, vou começar a ler? Vou começar a ler. Mas pra você não achar cansativo, pra você não achar chato, pra você não achar pesado, começa lendo um primeiro. Lê um título primeiro, mesmo que seja do mesmo capítulo. Amanhã você continua lendo o resto. Comece aos poucos, não queira colocar a carroça na frente dos bois. Porque senão você vai achar chato e você logo vai desistir. Porque a gente é assim. E fora aquilo que eu falei pra vocês, né? A luta espiritual. Você começa a ler, você não entende nada, daí o diabo vem e sopra. Tá vendo? Que chato que é, né? Nossa, lê um troço que você não entende nada. Então, vamos, né, facilitar a nossa vida, vamos fazer com que isso seja mais prático, mais simples, para que de fato você comece a criar um hábito, porque hábitos demoram e tudo aquilo que a gente precisa fazer é continuar. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se inscreve, dá um like no meu canal. Até a próxima, Deus abençoe.